Vamos de palavra de Deus, bom dia. Vamos fazer Isaías 42. Vamos fazer de 7 em 7 versículos. Ele contém 25 versículos. Vamos fazer de 7 em 7 versículos para eu fazer em cada vídeo falar um pouco de Jesus, né? Que Isaías fala muito de Jesus. E mesmo que Isaías não falasse, a palavra de Deus toda fala, né? Mesmo que não fosse só, que eu fosse ler outro livro, a gente sempre está falando de Jesus. Ele morreu por nós desde o início, desde o princípio de tudo. Você sabia disso? Vamos lá. O primeiro versículo de Isaías 42. Não sei quando vai chegar esse vídeo a quem ouve, quem vê os vídeos no meu canal e quem vê no YouTube, né? Vídeos ou no Instagram ou no Facebook. Ontem eu fiz um vídeo, né, avisando que eu fui hackeado. Então, se alguém porventura levar golpe, né, que a gente nunca sabe para que esses demônios estão entrando na rede social da gente, se alguém pedir dinheiro, não sou eu, tá bom? Mesmo porque eu não peço dinheiro. Eu levo de graça aquilo que eu recebi de graça. Então, se algum pilantra tá entrando nas minhas redes sociais para pedir dinheiro para alguém, fiquem atentos, ok? Fiquem atentos porque é golpe. É golpe e dos grandes. Vamos lá. Incomodação aqui de telefone que deixaram aqui em cima, mas tá tudo certo. Vamos lá. O primeiro versículo de Isaías 42, fiquem atentos, tá? Se alguém pedir dinheiro no meu nome, não sou eu, é algum pilantra, ladrão safado. Vamos lá. 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Tá falando de quem? De Jesus, né? Em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Quem que fez isso e quem que faz isso todo dia? Jesus. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará. O pavio da fumaça que fumega, o pavio que fumega, em verdade, produzirá o juízo. O versículo 4 fala assim: não faltará, nem será quebrantado, até que punha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está o Espírito. Então, se você tem o Espírito, é isso que está falando aqui a palavra de Deus, né? O Espírito aos que andam nela. O sexto versículo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tornei, ou melhor, te tornarei pela mão, tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O que ele está se referindo aqui?
daqueles que estão no sistema religioso sem Deus. Sistema religioso da época, né? Jesus veio para tirar as pessoas daquele sistema religioso que estava corrupto, corrompido. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Dízimo são alimentos para viúvas, órfãos, necessitados. O que está acontecendo? Estão colhendo dízimo, dinheiro, estão ficando ricos, pastores, congregações. E Jesus nunca pregou isso. Prestem atenção, despertar now. Prestem atenção no que vocês estão fazendo com a fé de vocês. Se vocês estão fazendo de bom coração e não conhecem a verdade, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você está recebendo esse vídeo, está ouvindo eu falar, ou qualquer outro que já conhece a verdade e ainda continua praticando as mesmas heresias, você quer dar dízimo para alguém? Encontre uma família que esteja necessitada, que trabalhe dia e noite e não vença as contas. Pobres. Ou uma viúva que não tem, seu marido trabalhava e faleceu, não tem de onde tirar sustento. Leve a ela. Você está fazendo o ID de Deus. Você está levando o dízimo, né? Que não existe dízimo. Dízimo existia na época dos levitas, que cuidavam da Arca da Aliança. Já falei isso em todos os vídeos que eu estou fazendo, produzindo, agora eu estou falando isso. E os que tinham terra em volta davam 10% da colheita dos seus produtos, do seu alimento, para levar para os levitas que cuidavam da Arca da Aliança, que era envolvida por pele de animais que representam nossa pele. Está na Bíblia. Então, se você quer conhecer a verdade, continue vendo, ouvindo. Se quiser se inscrever no canal, se quiser comentar, perguntar alguma coisa, dentro do possível, eu respondo. Se eu não souber na hora, eu procuro e volto e informo. Porque eu também estou conhecendo a verdade agora. Depois de 50 e poucos anos, é que eu estou conhecendo a verdade. E a verdade é uma só, não existe duas verdades. Ok? A verdade é preciso ser dita. Paulo falou, ai de mim que não leve a palavra corretamente. Não adianta você levar a palavra com heresias, com mentiras. E outro conselho, se é que se dá conselho assim, né? Se é que conselho falam que se conselho fosse bom, se vendia. Não. Conselho de amor se dá, não se vende. Se eu tivesse que dar um conselho, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Mas leia a palavra. Não ouça o que um pastor, que também não existe pastor, o único pastor é Deus, é Jesus. Jesus falou isso. Não chame ninguém de pai na terra. Pai, pastor, padre, papa. Só há um pai, que é Deus. Então, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi e falou, eu vou lhes enviar o Espírito Santo. Ele está dentro de nós somos o templo. Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, partindo disso, dessa verdade, você começa a entender que Deus está no meio de nós, está dentro de nós. Ele está dentro de nós para nos curar. Basta a gente receber, a gente tomar posse do que Jesus fez. Jesus morreu na cruz para nos libertar. Eu vou continuar aqui, depois eu volto a falar. Peraí. O 8º. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quantas religiões você conhece que se prostra em imagem de escultura? Às vezes não é nem religião, às vezes é um cantor que você tem lá que você idolatra, né? Enfim, um carro. Sem perceber, a gente acaba idolatrando coisas que não têm a ver com Deus. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-la faço ouvir. Olha só, vou-la faço ouvir.
O 10º e último versículo que eu vou ler agora aqui nesse vídeo é o 10º, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas, e seus habitantes. Então, esse versículo aqui é o último deste vídeo. Então, como eu estava falando, tenha só Deus como Pai, só Ele como Mestre. Tenha somente a Deus como guia. Jesus falou, eu lhes enviarei o Espírito Santo, Consolador, Guiador, Ajudador. Então, todos, Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele quis dizer, ou melhor, ele disse, que todos somos iguais. Então, ele lavando os pés, um sentido de humilhação, né? Um ato de humilhação, de lavar os pés. E Pedro ficou admirado. Ele estava falando, eu estou fazendo o que vocês devem fazer. Ser iguais um com os outros. Então, eu não sou pastor, eu não faço parte de sistema religioso e nem quero fazer. Eu quero levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus que está aqui, a verdade. Só levar a verdade. Estou recebendo ataques de perseguições de hackers em rede social, mas não importa. Deus vai dando jeito, vai expulsando os demônios para lá, para você passar, levando a verdade. E assim todo mundo conhecerá a verdade, pois há vários que estão despertando já. Há várias pessoas que estão despertando para a verdade, né? Pessoas que não, às vezes, nem acreditavam em Deus quando começaram a ouvir a verdade, porque a verdade é uma coisa que fica na alma da gente. A verdade é algo que vem, você sente que é verdade. Quando você sente que é verdade, ela é coisa boa, né? Você sente que é uma coisa boa. Verdade, ela não pode ser nunca uma coisa ruim, nem pesada. Ela tem que ser leve. Tudo que vem de Deus é leve. O fardo é leve, se torna leve com Jesus. Então, os escribas e fariseus, eles impunham fadigas, né? Impunham regras que nem eles cumpriam para o povo. Inclusive, distorceram até o sábado, que eu venho falar em outro vídeo, já tem outros vídeos aqui falando sobre o sábado, que é o dia do Senhor, que é um dia para se alegrar, para ficar em família, para se unir, né? Para ter amor, comunhão. E transformaram isso num peso. E mudaram para domingo. Domingo o que é? Sunday, dia do sol. Rei Sol, Deus Sol. Então, trocaram sem consentimento de Deus. Porque Deus fala aqui, ó, é o 4º mandamento. O 4º e melhor mandamento a ser cumprido, pois é um dia de alegria. E transformaram em domingo, que é o dia do Deus Sol. E isso tudo faz parte de uma agenda que já está se cumprindo, né? Vem se cumprindo há anos. E então é bem complicado. Você precisa ler bem a palavra bastante, ler com atenção devagar, voltar o versículo, ler de novo, ver o que está escrito, o que significa, o porquê Jesus falou aquilo, qual o sentido, né? E ver vídeos no YouTube. Hoje em dia temos a internet, Deus dá a inteligência ao homem para ele chegar a Deus. Se o homem usa a internet ou qualquer outra coisa para o mal, isso é um problema do homem, não de Deus. Ok? Fiquem com essa palavra, pensem no que eu falei, pensem, meditem na palavra, sigam a Deus, sigam ao Espírito Santo somente. E fiquem com Deus.